Oi a todos, boa tarde. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre fundamentos de química aquática, hoje nós vamos começar a apresentar vídeos de como que é possível nós calcularmos o pH de soluções. Nós vamos trabalhar por hora com soluções puras, utilizando os conceitos que nós vimos anteriormente nos vídeos anteriores. Ou seja, nós vamos trabalhar hoje sobre sistemas ácido-base. Nós vamos aprender a calcular o pH de soluções em que ocorram reações ácido-base. Nós vimos que sistemas ambientais podem ter uma série de reações físico-químicas preponderantes. Ácido-base, complexação, precipitação, dissolução, adsorção, entre muitas outras. E nós vimos que uma das reações que são muito importantes são reações ácido-base, onde nós temos compostos que liberam para o meio íons H+, compostos que possam consumir íons H+. São as famosas reações ácido-base. E agora nós vamos aprender a calcular o pH de soluções puras, trabalhando com reações ácido-base. Qual é o primeiro exemplo que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um primeiro exemplo. Opa! Vou colocar um pouco de giz aqui. Nós vamos fazer um primeiro exemplo, onde nós vamos imaginar que nós estamos em laboratório e nós estamos produzindo uma solução pura. Ou seja, o nosso problema é o seguinte. Então vamos lá, problema. Qual que é o nosso problema? Vamos imaginar que nós estamos no laboratório e nós temos lá um becker com um certo volume de água. E aí nós vamos fazer adição neste becker de uma certa quantidade de ácido. Vamos imaginar que esse ácido seja um ácido HA. Pode ser um ácido fraco, pode ser um ácido forte, não me importa, é um ácido. Eu vou adicionar uma certa quantidade de ácido. Vamos imaginar que eu adicione no meio uma certa quantidade C índice T do meu ácido HA. Essa concentração, vamos dizer que eu quero produzir uma concentração com esse ácido, pode ser, por exemplo, ácido clorídrico, pode ser ácido acético, pode ser ácido hipocloroso. Eu quero uma concentração 1 vezes 10 a menos 4 molar. Eu quero uma concentração 10 a menos 3 molar. Não me importa. Eu vou chamar essa concentração de C índice T. Eu vou admitir que é um ácido HA. E aí eu vou dizer que esse ácido ele tem uma constante de equilíbrio K índice A. Ou seja, ele é um ácido e em meio aquoso ele se dissocia em A- mais H+. E esse ácido tem uma constante de equilíbrio K índice A, ou um pKa, como nós vimos anteriormente. Ou seja, eu tenho uma amostra, eu tenho água, vou adicionar uma certa quantidade de ácido HA, de tal forma que na fase líquida eu tenho uma concentração que eu vou chamar de C índice T. Eu sei que esse ácido tem uma constante de equilíbrio Ka, K índice A. Veja que Ka é ácido, ou seja, o ácido reagindo com a água, um Ka, uma constante de equilíbrio qualquer, e eu quero calcular o pH da solução. Ou seja, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo principal é calcular o pH da solução. Agora, é tipicamente um problema de química aquática, envolvendo uma reação ácido-base. Eu quero calcular o pH dessa solução. Por hora, nós vamos trabalhar com soluções puras, de tal forma que a gente consiga mostrar para vocês quais são os passos que eu preciso ter na solução de qualquer problema de química aquática envolvendo reações ácido-base. Para isso, nós temos que começar mais simples, nós temos que começar a trabalharmos, a gente tem que trabalhar com soluções puras. Posteriormente, nós vamos aprofundar esse conhecimento, nós vamos expandir esse conhecimento no estudo de águas naturais. Mas isso vai ser daqui a algumas semanas. Pois bem, eu quero calcular o pH da solução. O que eu preciso fazer? Quais são as etapas que eu preciso vencer? Primeiro ponto, etapa 1. Isso vale para qualquer problema de química aquática. Qual que é a etapa 1? Qual que é o passo 1? Eu preciso identificar todas as minhas espécies. Identificar as espécies envolvidas.
Em muitos problemas de química aquática em águas naturais, eu posso ter naturalmente 200 espécies, mas me interessa, por exemplo, trabalhar com 5, 6 espécies. Então eu tenho que, no meu problema, onde eu queira, por exemplo, estudar a especiação de um elemento X, Y, Z ou D, eu tenho que identificar todas as minhas espécies de interesse, todas elas. Agora veja só, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma solução pura onde eu tenho água. Então água sempre vai ser a minha primeira espécie. Lógico, é o meu meio. Mas eu sei que a água, ela tem comportamento anfótero. Ela se dissocia, liberando para o meio os íons H+, e os OH-. Então, necessariamente, eu tenho H+, e tenho OH-. O que eu fiz? Eu adicionei um ácido, um HA, cuja concentração adicionada é tal que eu diga que, por exemplo, eu adicionei 10 a menos 4 molar de HA, eu adicionei uma certa quantidade de HA na fase líquida, de tal modo que eu tenho uma concentração 10 a menos 4 molar, por exemplo. Então eu tenho HA. Eu adicionei, eu tenho HA. Só que eu sei que esse ácido, ele é um ácido que se dissocia. Eu adicionei uma certa concentração de ácido para que o meio tenha, por exemplo, uma concentração 10 a menos 4 molar. Mas acontece que o HA ele vai se dissociar em HA em A-, porque ele é um ácido fraco. Pode ser um ácido fraco, pode ser um ácido forte, não tem problema nenhum. Ou seja, eu tenho HA e tenho A-. Então, no meu problema, na minha primeira etapa, o que eu identifiquei? Todas as minhas espécies. Quantas espécies que eu tenho? H2O, H+, OH-, HA e A-. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espécies. Eu sei que a água, eu tenho concentração infinita. Então, HA, concentração é igual a 1, ela é conhecida. Então, no frigir dos ovos, o que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 4 espécies. O meu problema tem que ser determinado. Como eu tenho 4 espécies, eu tenho 4 variáveis. Eu tenho que necessariamente ter 4 equações. Para que esse problema seja determinado, o meu número de variáveis tem que ser igual ao número de equações. E aí eu posso resolver meu problema. Então, eu tenho no meu problema, eu tenho 4 variáveis. E aí, para que esse problema seja determinado, necessariamente eu tenho que ter 4 equações. Necessariamente. Que equações são essas? Então vamos para a etapa 2. Vamos para a etapa 2. Qual que é a minha etapa 2? A busca dessas equações. Só que equações que eu tenho necessariamente como equação os meus equilíbrios químicos. Eu tenho os meus equilíbrios químicos. E que equilíbrio químico que eu tenho? Ora, Ka, constante de equilíbrio do ácido, vai ser igual a menos vezes H+, dividido por HA. Nesta equação, eu tenho uma relação entre A-, HA e H+. Equação 1. Equação 2, a água, sempre H+ vezes OH- tem que ser igual à constante de equilíbrio da água. Equação 2. Ou seja, eu estou buscando as minhas equações, meus equilíbrios químicos. Vamos buscar mais uma equação. Etapa 3. Balanço de massa. Por que balanço de massa? Porque eu adicionei no meio uma certa concentração de C índice T. E eu sei que este C índice T, ele vai ter que corresponder a uma certa concentração de HA e uma certa concentração de A-. Então, lógico que C índice T tem que ser igual a HA mais A-. Equação 3. Eu falto agora, para que esse problema tenha solução, agora eu preciso buscar a quarta equação.
Eu tenho 4 variáveis, 1, 2, 3, 4. E eu tenho 3 equações, 1, 2, 3. Eu preciso da quarta equação. E que quarta equação é essa? Se não me falha a memória, no início desses vídeos, eu não me lembro qual foi, eu fiz um pequeno exercício, um pequeno problema de química aquática, calculando o pH da água ultrapura. E lá eu apresentei essa equação, mas agora nós vamos falar bastante dela. A água tem que ser eletricamente neutra. É a equação de eletroneutralidade da água. Equação de eletroneutralidade da água. A água tem que ser eletricamente neutra. Significa dizer que a somatória das cargas positivas tem que necessariamente ser igual à somatória de cargas negativas. Toda água tem que ser eletricamente neutra. Toda. E é justamente através desta equação da eletroneutralidade da água que vai ser a chave na qual eu vou resolver o meu problema. A solução de todos os nossos problemas de química aquática envolvendo reações ácido-base e muitas outras sempre vai ser através desta equação. Esta é a equação 4. E quais são as cargas positivas que eu tenho? H+. O que mais? Não, só. Tem que ser igual às cargas negativas. OH- mais A-. Esta é a minha equação 4. Esta é a equação de eletroneutralidade da água. E como é que eu vou resolver o meu problema? Qual vai ser o meu ponto de partida? Vai ser esta equação. Por quê? Porque eu vou chamar de variável mestre ou variável chave o pH. Ou seja, observa que eu tenho 4 variáveis. Eu tenho 4 equações. Eu preciso gerar, no final das contas, uma equação, uma incógnita. E qual vai ser a equação de partida? Vai ser essa. Eu vou tentar colocar tudo isso aqui em função do pH. E aí eu vou conseguir calcular o pH da solução. E se eu calcular o pH da solução, eu vou automaticamente calcular a concentração de todas as outras espécies. Quer ver como eu vou fazer isso? Observa. Eu vou partir da equação de eletroneutralidade da água. H+. H+ está aqui. Vai ser a minha variável mestre. Eu vou colocar todas as minhas espécies em função da concentração de H+. O que eu tenho aqui? OH-. Ué, mas como é que eu posso relacionar o OH- com H+? Constante de equilíbrio da água. O que é a concentração de OH-? É a constante de equilíbrio da água dividido por H+. Pronto. E aí eu tenho A- aqui. E agora vai ficar claro por que em vídeos anteriores eu falei tanto do conceito de frações ionizáveis. É aqui que eu vou utilizar o conceito de frações ionizáveis. É aqui. Porque veja que aqui eu tenho A-. E aí como é que eu consigo calcular a concentração de A-? É meio chato eu tentar colocar isso aqui em função do pH. Mas eu sei, nós já vimos, agora vamos apagar aqui, nós já vimos em vídeos anteriores, eu adicionei um ácido na fase líquida. Esse ácido é um ácido, pode ser ácido fraco, pode ser ácido forte, não me importa, não me importa. Eu sei que ele vai se dissociar, ele pode se dissociar. Eu tenho HA e A-. E se vocês, como nós estamos trabalhando com um ácido monoprótico, eu sei que α0 é igual, por definição, à concentração de HA dividido por C total. Eu sei que α1 é a concentração de A- dividido por C total. Ora bolas, então, o que eu tenho? O que é A-? A- é α1 vezes C total. Mas C total eu tenho. E quanto vale α1?
Lembra que para ácidos monopróticos, alfa-1 é a constante de equilíbrio, dividido por H+, mais a constante de equilíbrio. Alfa-1 é somente função da constante de equilíbrio e é função do pH, da concentração de H+. Ora, eu consigo colocar a menos em função somente da concentração de H+. Então, como é que eu posso escrever essa equação? Eu posso escrever H+ é igual KW dividido por H+, mais, o que é a menos? A menos é alfa-1 vezes C total. Mas o que é o alfa-1? Vamos escrever de novo. Então, H+ é igual KW dividido por H+. Agora vamos lá. O que é alfa-1? É a constante de equilíbrio do ácido, dividido por H+, mais a constante de equilíbrio do ácido, vezes C total. Ora, esta equação, ela possui apenas como incógnita íons H+. Veja que a constante de equilíbrio da água, eu conheço. A concentração total de ácido que eu adicionei, eu conheço. A constante de equilíbrio do ácido, eu conheço. Então, qual é a única variável que eu tenho? Eu tenho uma equação e a minha única incógnita, desse problema, a minha incógnita é a concentração de íons H+. Portanto, o meu problema, ele está determinado. Ele está totalmente determinado. Ou seja, eu consegui, de forma genérica, obter uma expressão onde eu consigo calcular o pH de uma solução, dado que eu adicionei uma certa quantidade de ácido, HA, uma concentração C índice T, para um ácido que tenha uma constante de equilíbrio qualquer. Essa equação, ela é difícil de você resolver, você não consegue isolar a concentração de H+. O método mais adequado para a solução dessa equação é você resolver no Excel. Porque ela é uma equaçãozinha chata de resolver, porque você não consegue explicitar diretamente a concentração de H+. Você consegue resolver isso aqui no Excel. E é fácil. E aí eu vou fazer algumas contas, e aí nós vamos apresentar um julgamento dos resultados. Um exemplo. Vamos admitir que a concentração do ácido seja 10 a menos 3 molar. Vamos admitir que a constante de equilíbrio desse ácido seja 10 a terceira, ou seja, um pKa igual a menos 3. Que ácido que tem constante de equilíbrio próximo desse valor? Ácido clorídrico. E o ácido clorídrico, ele é um ácido considerado forte, porque a constante de equilíbrio é alta. E a gente sabe que o ácido clorídrico, ao reagir com a água, ele se dissocia completamente em H+ e Cl-. Mas não importa, a solução é essa. Se a gente fizer essa conta, substituindo Ct igual a 10 a menos 3 molar e a constante de equilíbrio 10 a terceira, eu vou calcular um valor de pH igual a 3. E aí, se você fizer o cálculo, você vai descobrir que o α0 para esse valor é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 6. E o α1 é aproximadamente 1. Ou seja, o ácido está totalmente dissociado. Ele é um ácido forte. E olha só o que acontece. Como ele é um ácido forte, o Ka é alto. Como o Ka é muito alto, praticamente o ácido vai estar dissociado. E aí eu sei que, como o Ka é muito alto, eu sei que o ácido vai estar preferencialmente na forma de Cl- e o H+ vai ser liberado para a fase líquida.
Ora, se a concentração, se o pH é muito baixo, porque é um ácido forte, isso aqui é praticamente igual a zero, porque isso aqui é muito alto, isso aqui é muito pequeno. E como isso aqui é muito alto, isso aqui praticamente vai ser igual à constante de equilíbrio. O H+ vai ser igual, isso aqui vai ser praticamente igual a 1. E aí praticamente a concentração de H+ vai ser igual à concentração que eu adicionei do ácido, que é 1 vezes 10 a menos 3. Ué, H+ igual a 1 vezes 10 a menos 3, o pH é igual a 3. Explicando de novo, para que não tenha dúvidas. Como isso aqui é muito alto, se eu fizer o limite disso aqui tendendo ao infinito, pega essa expressão, Ka dividido por Ka mais H+. Se porventura eu fizer Ka tendendo ao infinito, esse limite, isso aqui é igual a 1. Então, como isso aqui é desprezível, porque é um ácido forte, isso aqui é aproximadamente igual a zero. H+ vai ser igual à concentração de C vezes T. E é o que a gente viu em colégio. Em colégio, a gente sempre... Como é que calcula o pH dessa solução? A concentração de H+ é igual à concentração do ácido adicionado na fase líquida. A explicação está aqui. Vamos fazer uma segunda conta? Vamos admitir. Exemplo 1. Vamos fazer aqui. Exemplo 2. A mesma conta. Só que agora, vamos colocar a mesma concentração de ácido igual a 10 a menos 3 molar. Só que agora vamos admitir uma constante de equilíbrio 10 a menos 2. Veja que aqui a minha constante de equilíbrio é 10 a terceira. E aqui a minha constante de equilíbrio é 10 a menos 2. Se você fizer essa conta, o pH da fase líquida vai ser aproximadamente igual a 3,04. E aí você vai ter α0 aproximadamente igual a 0,08 e um α1 igual a 0,92. O que é que significa isso? 92% do ácido está na forma de A-. 8% do ácido está na forma de HA. Ele continua sendo praticamente um ácido forte, só que agora o ácido já começa a aparecer alguma concentração de HA. A totalidade é A-, mas 8% está na forma de HA. Vamos fazer uma outra conta. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, se dá para mostrar. Vamos fazer aqui. Vamos apresentar mais dois valores, duas contas. Vamos pegar exemplo 3. A mesma concentração de ácido, um C índice T de 10 a menos 3 molar, só que agora uma constante de equilíbrio igual a 10 elevado a menos 4,3. Que ácido que é esse? É o ácido acético. O ácido acético tem uma constante de equilíbrio de 10 elevado a menos 4,3. E ele é considerado um ácido fraco. Se você fizer a conta, o pH da solução pura vai ser aproximadamente 3,70. Você vai ter um α0 igual a 0,80 e você vai ter um α1 igual a 0,20. Veja que agora, na hora que eu produzo uma solução 10 a menos 3 molar de ácido acético, uma solução pura, o pH da solução esperado é 3,7. Agora, 80% está na forma de HA, 20% está na forma de A-. Veja a diferença. Quanto maior for a constante de equilíbrio, menor é o pH. E mais dissociado está o ácido. À medida que a constante de equilíbrio vai diminuindo, o pH vai aumentando e o ácido vai se dissociando. E para finalizar, o nosso exemplo 4.
Concentração do ácido, 10 a menos 3 molar. Vamos admitir que eu tenho uma constante de equilíbrio, 10 elevado a menos 7,5. Que ácido que tem uma constante de equilíbrio de 10 elevado a menos 7,5? O ácido hipocloroso. Agora, qual que é o pH da solução? Se você fizer a conta, esse pH vai ser 5,25. E aqui, alfa 0 é 0,99. E o alfa 1, 0,01. Ou seja, 99% do ácido está na forma de HA. 1% do ácido está na forma de A-. É um ácido fraco. Por que ele é considerado um ácido fraco? Porque ele não consegue se dissociar totalmente. Aqui eu tenho a dissociação completa do ácido. Aqui eu tenho a dissociação quase completa do ácido. À medida que a constante de equilíbrio diminui, essa dissociação se torna menor. O ácido vai migrando de um ácido forte para um ácido fraco. Então é desta forma que nós começamos a resolver problemas de química aquática envolvendo reações ácido-base. E a nossa técnica principal é mediante a formulação da equação da eletroneutralidade da água. Começando por ela, nós resolvemos todos os problemas de química aquática que a gente precisa. A essência é trabalhar com a equação da eletroneutralidade da água. Então, por meio desse nosso primeiro exemplo, a gente consegue mostrar o conceito da água ser eletricamente neutra e nós resolvemos um problema agora, o nosso primeiro problema, na verdade, de cálculo de pH para soluções puras, envolvendo a adição de um ácido forte ou ácido fraco, depende da natureza da constante de equilíbrio. Então, com isso a gente resolve nosso primeiro problema. A nossa homenagem no vídeo de hoje é a banda Deep Purple. Eu já homenageei anteriormente. Mas esse disco, para quem gosta de rock and roll, bem legal, é o disco Burn. Ele, na verdade, tem uma história interessante, né? O vocalista tradicional do Deep Purple é o Ian Gillan e o guitarrista Rich Blackmore. E a banda trabalhou, começou a fazer sucesso com essa formação, Ian Gillan vocalista e o Rich Blackmore guitarrista. Só que, devido a tensões dentro da banda, o Ian Gillan, como vocalista, ele saiu no final de 1973. E aí entrou nos vocais o David Coverdale como vocalista. E aí esse é o primeiro disco do David Coverdale como vocalista do Deep Purple, esse disco Burn. Eu, particularmente, prefiro o Ian Gillan como vocalista. O David Coverdale é muito bom, mas o Ian Gillan tem uma voz fora de série, excepcional. Mas esse disco é muito legal porque é o primeiro disco da banda quando eles gravaram com o David Coverdale como vocalista. Bem legal. Então, não deixe de escutar Deep Purple, não deixe de escutar boa música. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. E vamos partir para os nossos próximos vídeos. Tá bom? Então, muito obrigado e um abraço a todos.